nome é Edson Rufino, eu sou professor e pesquisador da área de design. E minha formação é basicamente estruturada a partir dos cursos da área de design. Desde a minha formação inicial na graduação, que eu fiz na Escola Superior de Desenho Industrial, a famosa ESD. Logo que eu terminei de me formar na graduação da ESD, eu fiz uma especialização em design de interfaces, na época o único curso de especialização que tinha um foco específico na área digital. E lá eu tomei contato com uma série de conceitos que me aproximaram do ambiente acadêmico. Então, a partir desses conceitos, eu busquei um mestrado na ESD também e, posteriormente, um doutorado na PUC que eu terminei no ano passado. Bom, o artigo, basicamente, ele tem, como diz o mesmo título, um foco em refletir sobre as diferentes definições de acessibilidade, já que a acessibilidade, diferentemente de outros conceitos que já são um pouco mais facilmente definidos e objetivamente atingidos, como usabilidade, a acessibilidade tem uma série de diferentes visões arraigadas pelos autores. Isso tende a dificultar um pouco a compreensão pelas pessoas. Uma hora se diz que a acessibilidade é apenas para pessoas com deficiência, outra hora se diz que a acessibilidade é para todas as pessoas. Outros momentos se diz que é para o máximo de pessoas quanto possível. Então isso torna um pouco difícil, principalmente para as pessoas que começaram a tomar contato com o conceito, entender melhor o que é de fato a acessibilidade e como que se pode atingir. Então o artigo teve um pouco como objetivo apresentar diferentes definições que são mais consagradas, definições como do World Wide Web Consortium, que é o W3C, definições de autores como Ben Shneiderman, que é um autor muito consagrado da área de interação humano-computador, definições legais de acessibilidade, principalmente a legislação brasileira, da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, no sentido de apresentar essas diferentes visões e, num posterior momento, fazer uma análise do que essas definições trazem como conceitos, ou seja, para quem que essa acessibilidade, essa visão de acessibilidade é? Quais são os pressupostos que essa visão de acessibilidade traz? E qual o contexto tecnológico em que ela se encerra? No sentido de analisar essas diferentes visões e estabelecer quais seriam as possíveis áreas de relação entre esses conceitos. Bom, a gente pode falar assim, de uma maneira mais rápida, de alguns dos conceitos que nortearam a nossa análise. Primeiro, o conceito de acessibilidade, segundo uma norma de usabilidade, acessibilidade no contexto digital muito conhecida, a ISO, norma ISO 9241. E essa norma ISO 9241 tem uma parte específica relacionada à acessibilidade. Outras definições já dizem coisas um pouco diferentes. A definição dada pelo W3C, World Wide Web Consortium, diz que a acessibilidade web deveria significar que pessoas com deficiência consigam usar a web. Outras definições, como que a gente apresentou também no artigo do Ben Shneiderman, que ele trata de usabilidade universal, que é um termo bastante correlato à acessibilidade, fala de que tudo que se projeta deveria ter um foco a todos os cidadãos. Então, pela primeira vez se usa o termo que todas as pessoas deveriam estar contempladas. Por fim, a definição legal no Brasil de acessibilidade fala que pessoas com deficiência deveriam usar com segurança e autonomia, mas sem uma ponte com as demais pessoas, como faz o W3C. Ou seja, a partir de 4 definições diferentes do mesmo termo, do mesmo conceito, você tem 4 visões muito diferentes do que poderia ser chamado de acessibilidade. E daí um pouco a nossa análise de que esses 4 contextos diferentes podem apontar para visões diferentes no momento de se projetar ou mesmo de se adequar a algum site à acessibilidade. Bom, o artigo basicamente ele se concentra numa revisão bibliográfica em que, em um primeiro momento, faz esse levantamento das definições de acessibilidade e termos correlatos e faz uma análise por uma matriz, para uma espécie de cruzamento dos termos, dos correlatos, quais sejam público, contexto tecnológico e pressupostos definidos em cada proposta de definição,
e faz-se a comparação, a análise comparativa dentro dessa matriz para poder se comparar quais são os aspectos que teriam semelhança e quais são os aspectos que teriam discrepância. No segundo momento, se apresenta o conceito de design universal para posteriormente, a partir da apresentação desse termo design universal e dos pressupostos que esse termo traz, a comparação e a análise em relação a como o design universal, que é o meio, poderia se confrontar com a acessibilidade, que é o fim, que é o resultado esperado dentro do projeto. Bom, a acessibilidade é uma área fascinante porque, primeiro, ela é muito pouco estudada. Principalmente no Brasil, há pouquíssimos pesquisadores da área de acessibilidade. E segundo, que é decorrente do primeiro, há muito o que se fazer. Então, assim, há muitas possibilidades de dobramentos de pesquisas na área de acessibilidade digital. Dentro desse artigo especificamente, uma das coisas que a gente pode apontar como desdobramento são a análise de diferentes metodologias derivadas desses conceitos de acessibilidade específicos.